TheForest.com. Bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo da hora que você vai assistir esse vídeo. E aí, pessoal, essa vai ser uma edição relâmpago, tá? Porque eu queria colocar alguns assuntos assim sobre o Caio Coppola e uma parte também sobre uma ideia do que disse o Eduardo Bolsonaro, José Maria Trindade e o Felipe Moura Brasil. E aí eu vou colocar nessa sequência, mas vai dar um vídeo curto, tá, pessoal? Depois eu vou fazendo aí durante o período do que eles vão falando, as ilações que eu acho que são necessárias para a gente ter um entendimento correto dessa situação. Muito obrigado por você estar aí, minha continência para você. Aqui é o Birajara Monteiro, do canal Bira Monteiro. Sejam bem-vindos, deixem um like, né? Deixa aí uma inscrição, Discord, Concorde, tanto faz. Aqui é um canal democrático, onde você pode estar dizendo a sua opinião, concordando ou discordando dela. A gente vai fazer a resposta e conforme for, a gente vai entrar no entendimento, tá certo? Vamos em frente então? Vamos começar com o Caio Coppola. Os ventos estão soprando. Os ventos sopram, os ventos sopram, você sabe do que eu tô falando. Mas é um vento da direita dessa vez, talvez? Não sei. Olha só. Enquanto isso não se resolve, enquanto nós temos aqui uma cortina, não é? Uma cortina que uma hora ou outra vai ter que se apresentar. Eu quero que você fale a respeito desse caso. É isso? Comentários abalizados do nosso querido Caio Coppola, da avaliação do episódio Globo e Bolsonaro. A briga é boa. A briga é muito boa, assim. É uma briga legítima porque ela é justa, né? O que é importante a gente destacar aqui é que o jornalismo, ele tem algumas ferramentas, principalmente no plano da comunicação subliminar, né? Então a gente vai falar da relação emocional que o noticiário estabelece com o público. Simplesmente disseminando dúvida, espalhando contradição, né? Colocando aí uma interrogação. Por isso que o Bolsonaro estava às 4 horas da manhã numa live exaltada daquele jeito. Porque... Então, ele falou de uma comunicação subliminar, onde você faz uma pauta, né, uma pré-pauta e finalmente uma pauta, onde você associa dados. Por exemplo, vamos tentar desgastar o presidente a partir do momento do fato acontecido lá com a Maria do Rosário, né? Vamos lá. Então, o que aconteceu? Primeira coisa, a Maria do Rosário ameaçou de dar um tapa nele. Ele falou assim, me dá que eu te dou outra, né? Então aí já vem a violência contra a mulher. Na segunda, ela defende um estuprador e depois chama o Bolsonaro de estuprador, né? Então nós temos dois estratagemas, duas narrativas da imprensa geral, né? E a Maria do Rosário sabe usar isso muito bem. Portanto, numa matéria de uma determinada emissora, eles iriam começar com um marido que teria agredido uma mulher, né? Uma mulher que teria sido estuprada. Aí depois eles iam colocar, vamos dizer assim, agressões contra a mulher e matérias sobre casos que o marido detonou a mulher, etc. e tal, ou namorada, etc. Finalmente eles iam falar política. Na política nós temos tal coisa. O deputado federal Jair Bolsonaro fez isso. Isso aqui vai mexer com o seu subliminar, porque ninguém concorda que se deva bater em mulher, nem tampouco ninguém concorda que se deva estuprar uma mulher. Mas leva-se depois para o campo político, para que as pessoas fiquem com isso na cabeça. É mesmo, né? Olha aí, ó. Que cara grotesco, que cara... Agora, ninguém fala que ele estava falando da minoridade penal, a maioridade penal, para diminuir a maioridade penal, e que crimes como estupro de menores deveriam ter um peso maior, não podendo ser levado em consideração com estupro seguido de morte, ser uma coisa de... Cara, uma pessoa que faz isso, ela não vai ser uma casa de acolhimento que vai
trazê-la de volta. É muito difícil, tá certo? É muito difícil porque ele já perdeu todas as noções do que seja o próximo ser humano, etc e tal. Era isso que o Bolsonaro estava falando. Entretanto, a Maria do Rosário chegou e chamou ele de estuprador. E a partir do momento que ele falou que ela não merecia ser estuprada, ele deu essa conotação de duplo sentido, né? Então, o que ele quis dizer isso aí? Aí ela levou para o sentido que mais interessava para ela. Quer dizer que as outras mulheres merecem ser estupradas. Ela não. Bom, essa aí é a maneira com que determinadas emissoras tratam as suas matérias ditas de jornalismo, mas que para nós estão trabalhando mais o subliminar das pessoas. Vamos em frente. Ele sabe o efeito que isso tem. A notícia nunca foi, Emílio, sobre o caso Marielle, sobre o caso do assassinato da Marielle Franco. Foi para ferrar o Bolsonaro. Aquilo é uma notícia, exatamente, uma tentativa de incriminar o presidente da República. Essa é a notícia. Só que quando você coloca isso dentro de um tema, tudo o que for falado fica relacionado àquele tema no plano inconsciente, né? Então, no imaginário coletivo, agora existe uma associação direta entre o presidente Bolsonaro e a morte da Marielle. Isso é um grande absurdo, isso foi um mau uso do jornalismo. O problema do Brasil é que é uma mídia que se coloca como isenta, né? E uma matéria dessa, né, que poderia ser lida de uma forma completamente distinta, na minha opinião, a partir do momento que a reportagem verificou uma contradição, né, que põe por terra o depoimento o alegado, né, depoimento do porteiro, essa reportagem não deveria nem ter ido ao ar. Tudo bem. O que você está dizendo é que o cara rasgou o manual de bom jornalista. Dane-se, mas dane-se isso aí. O cara rasgou o manual de bom jornalista. Quem fala o que quer ouve o que não quer também. Mas você tem que entender o seguinte: Bebiano aqui esteve. E ele falou que ele foi tentar a aproximação da Globo com o Bolsonaro. E o Bolsonaro, já naquele momento, ele considerava a Globo inimiga dele. Mas não é para considerar a Globo inimiga do Bolsonaro? Vocês lembram o início do processo eleitoral? O número do Jair Messias Bolsonaro nem aparecia nas pesquisas. Tão pouco aparecia na Globo. A Globo foi aprender o nome do presidente, acho que no segundo turno, ou final do segundo turno, quando eles viram que as pesquisas estavam dando muito mais. Eles utilizaram todos os meios possíveis para poder manipular as eleições e não conseguiram. E o que aconteceu com eles? Nada. Não foram punidos, não foram... nada, não aconteceu nada com eles. Nada. Bom, beleza. Como não considerar que o Bebiano fez uma coisa que não se deveria ter feito? Certo? Agora, daí a fazer ilações a respeito de Bebiano, eu deixo para vocês. Tá? Se foi comprado, se não foi comprado, qual que era a ideia, se a ideia do Bebiano era boa mesmo, se a intenção dele era boa. O fato motivador aqui do presidente ter realmente ficado muito bravo com isso é que não houve autorização do presidente, nem tampouco houve a intenção do presidente, que se deveria ser dele, em fazer esse passo em direção à Rede Globo. O que se viu aí foi uma ideia de que uma traição. Foi exatamente o que entendeu o presidente da República. Isso aí é um princípio, é muito desconfiado, etc. É mania de perseguição. Não, só Deus sabe que ele já passou, inclusive com a facada que ele já tomou, com coisas que já são... que fizeram de tudo para ele não assumir a presidência da República, mas estava escrito por Deus e acabou. Ele ia assumir. Portanto, não é de hoje, não é de agora, que as pessoas vêm tentando fechar contratos, como o senhor Whitson fez em relação ao presidente, sabe-se lá de que tipo, de que forma, mas a Rede Globo teve acesso a um documento sigiloso, isso aí ninguém pode negar, tá entendendo? Mas vamos em frente, vamos ver o que mais temos aqui. Sim. Então ele já sabe disso, ele sabe que a consequência vai ser pesada. Com certeza. Então. Mas é um embate entre gigantes, agora né? é que eu quero saber. Agora é que eu quero saber. Quem vai ganhar essa guerra? Já ganhou. Quem? O presidente Bolsonaro. Ganhou? Exatamente. Porque você cresce conforme o tamanho do seu adversário. Você está falando da quinta maior rede de telecomunicações, né, que claramente incorreu aí numa falta ética. Isso aqui ficou flagrante, né?
tá manipulada a notícia, não tem como falar de outra forma. Eles fizeram as ressalvas e tal, mas assim, a coisa foi construída de uma forma, eu tive a oportunidade de comentar mais cedo, até a escolha das pautas, eles vão fazendo o que se chama de build-up, né? Então eles vão construindo, exatamente, eles vão construindo todo um ambiente desfavorável ao governo, cujo desfecho é essa notícia, que é uma notícia confusa, com boataria, aí do nada tem aquelas informações, as frases são assim: a casa número 58, conforme escritura tal, de fato é do presidente. Não é isso que é relevante. O relevante é o seguinte: o cara tem um álibi incontestável. Isso é uma não notícia, né? Então isso tinha que ter sido noticiado como uma fraude urdida para incriminar um presidente da República. Aí eu falo para as pessoas, só fale daquilo que você sabe, entendeu? Porque fora isso, aí eu me pergunto, foi uma fake news que a Globo fez, foi exatamente uma fake news. Ela tentou associar um fato a um outro fato, ao mesmo tempo ela deixou dito que o presidente estava e foi plotado em Brasília, como se o presidente pudesse se desintegrar no Rio de Janeiro e aparecer em Brasília para votar, né? Ou como se tivesse como que ele se deslocar. Vamos supor que essa prova fosse apresentada num tribunal, ele ia ser anulado na hora, porque é humanamente impossível. Você está em dois lugares ao mesmo tempo, não teria tempo suficiente para ele sair do Rio de Janeiro e ir para Brasília para poder votar, né? Portanto, esse é um tirambaço, mais um tirambaço no pé, mas eu tenho certeza que o objetivo foi atingido. Vamos e venhamos. A Rede Globo queria colocar subliminarmente na cabeça das pessoas que o Bolsonaro tem alguma coisa a ver com o caso Marielle, independente dos assuntos mínimos, evitando com que o Bolsonaro, o presidente da República, tivesse todo o aparato para poder processar a Rede Globo. E mesmo que ele processasse, a indenização que viesse em dinheiro não ia pagar a indenização da imagem do presidente Jair Messias Bolsonaro. Junta quem? Junta a grande massa, porque eu, por exemplo, não assisto essa rede. Rede de quê? Né? Só pode ser rede de bobo. Tá? Então, mas as pessoas mais que têm menos poder aquisitivo, o único lazer delas é esse aí. Por isso a Rede Globo entra na casa de todas as pessoas para acabar com a família brasileira, para modificar os costumes, para modificar as maneiras de pensar. Isso em todo o Brasil. Você nota as mudanças em todos os lugares. O que hoje a Rede Globo prega e fala é consumido e repetido em todos os estados e em alguns países da região onde a Rede Globo pega também. Até porque alguns países cancelaram a assinatura da Rede Globo por não entender que não é compatível com suas culturas esse processo que a Rede Globo traz consigo de, vamos dizer assim, de modificação do pensamento e do comportamento das pessoas. Nunca como um novo episódio do caso do assassinato da Marielle Franco. Eu te pergunto o que aconteceu com o Macri na Argentina, meu querido Coppola, como se diz. E agora, qual que vai ser a justificativa do Coppola pro Macri? Por que o Macri se dizia de direita, coisa que ele nunca foi? Foi a aposta do Bolsonaro para a Argentina. Entretanto, assim como a esquerda caiu no Brasil, tem muita gente que quer ser dono, quer ser... as pessoas agora só ouviram o meu chamado. Não é bem assim não, viu? Um grande problema que a gente lê muito, muitos livros que a gente fala, que vê de quedas, de muitas, vamos dizer assim, não só democracias, como a própria União Soviética, entre outros impérios que existiram, o carro-chefe sempre foi o econômico, o financeiro. As pessoas estão perdendo muito dinheiro e as pessoas estão sendo muito, vamos dizer assim, exploradas pelos que estão no comando e a corrupção começar a aparecer. Aí o povo começa a espanar e querer que haja uma mudança. Isso aí em todo lugar do mundo, não só no Brasil. Mas vamos ver o que acha o nosso amigo Coppola. Na América. Ele fez muitas concessões, né, ao establishment. Então, ele, ao mesmo tempo que ele estava incorrendo aí em estelionato eleitoral, não existe meia liberdade.
em economia. Então, a partir do momento que ele usa algumas políticas intervencionistas dentro de uma proposta macro-liberal, primeiro que aquilo não tem a pujança, a cachapanha. Aprendendo, continue. Exatamente. E primeiro que então não tem essa força toda. E depois porque passa uma mensagem dúbia. Então, nesse sentido, é muito bom você ser extremamente claro em relação às suas políticas. A gente tem no Brasil hoje um Ministério da Economia que tem uma autonomia sem precedentes e que implementa políticas liberais sem precedentes a ponto de, mesmo no momento de crise, colocar para o Congresso Nacional a agenda da reforma do serviço público, uma das coisas mais importantes para acontecer no Brasil aí nos próximos meses. Então a guerra está lançada. Globo versus Bolsonaro. Versus Jair Messias Bolsonaro. Hoje no Pra Globo Para ele é muito bom, porque fica uma coisa de Davi contra Golias. É o que eu falei, é uma empresa transnacional, é a 5ª maior emissora do mundo. Né? Ela é associada, as pessoas, o povo não é bobo, né? Então, o que acontece? Complete a frase. As pessoas começam a linkar as coisas. Então, você pega lá no Globo, em 17 de maio de 2018, Lauro Jardim falou o seguinte: dono da JBS grava Temer dando aval para a compra de silêncio de Cunha. É aquele episódio do Tem que Manter Isso. O que aconteceu agora? Temer foi absolvido, porque a acusação era frágil, né? Usando uma expressão da reputação, é queimar a reputação. Cara, vai acabar o programa da gente. Mas é ruim, né? Eu estava falando aqui ontem no programa. Daqui a pouco teremos o Carvalhosa aqui, né? Carvalhosa. Eu já passei isso pra vocês. Professor de direito. Você vai ficar impressionado com a presença de espírito e a pujança e a cachapança do professor Modesto. Você é fã dele, né? Você é muito fã. De 10 palavras para mim, como disse o professor Carvalhosa. Para mim, assim, simbolicamente é muito forte, né? Amanhã eu completo 1 ano de casa, né? 1 ano aqui de Jovem Pan. Você vai embora? Não, 1 ano de casa e 1 ano de despedida, né? Deu uma tijolada na nuca do cara. Pergunta direta, você vai embora, né? Olha a carinha dele. Vai ou não? Você tá conversando com outras Do pessoas. pai? Tô sabendo. Que a gente Tá sabendo? sabe. Fala onde? O Glenn já lançou. Eu tô num hein? relacionamento aberto com a Jovem Pan. Deixa eu falar. O Coppola é um cara que a gente gosta muito, Sim, ele obrigado, vem aqui, obrigado. sempre troca uma ideia com a gente. É um cara que está aqui, mas a vida é assim. Agora, Agora eu não sei o na que entrevista vai da Leda Nagli, só falou de final de contrato. Em momento nenhum. Então, pessoal, aí vocês conseguiram entender a situação do Macri, né? E a situação do presidente em relação vamos dizer, a briga que ele tem com a Rede Globo, ela é muito mais forte do que uma briga particular, uma briga institucional, eu diria até uma briga de conceitos básicos e cristãos, né? E em momento nenhum o presidente considerou a Rede Globo como aliada dele, em momento nenhum, né? Inclusive, quando ele entrou lá, ele entrou na jaula dos leões, encarou e fez com que os leões virassem gatinhos. Portanto, agora como presidente da República eleito, a coisa fica muito mais fácil para ele, do tocante que ele conseguiu já. Não era a Rede Globo famosa, que só ela elegia, vamos dizer assim, presidente da República. Mas um outro assunto em pauta também que não quer calar, gente, é a respeito das palavras do Eduardo Bolsonaro. E vamos ver aqui uma análise rápida aqui, a respeito dessa pauta das palavras do Eduardo Bolsonaro. Vamos lá. Em momento nenhum passou pela... Mudando de assunto aqui na nossa pauta número 4, Augusto Zé Maria Trindade. A declaração do deputado Eduardo Bolsonaro sobre a possibilidade de um novo AI-5, que foi seguida de um pedido de desculpas, aquelas desculpas, como vimos ontem, os pingos nos is, que não são as desculpas completas, houve uma interpretação equivocada, desculpa para quem entendeu de tal maneira. Enfim, ela alguém, né? Se alguém se sentiu. Aquele negócio que a gente conhece muito bem da vida pessoal, da vida íntima, que é desculpa se você ficou ofendido, se você ficou magoado. Muito bem, essa declaração foi classificada pela cúpula da Procuradoria-Geral da República como uma opinião blindada pela imunidade parlamentar. Isso significa que o artigo 53 da Constituição, que diz que parlamentares são invioláveis, civil e penalmente, por quaisquer de suas opiniões, palavras e votos, protege o congressista de possíveis punições. Na quinta-feira, 18 deputados apresentaram ao STF, Supremo Tribunal Federal, uma notícia-crime para que o deputado Eduardo Bolsonaro seja processado por improbidade, incitação e apologia ao crime. O pedido foi assinado por parlamentares de PSOL, PDT, Rede, PCdoB, PT e PSB. O processo precisa ser registrado no sistema do STF para que seja sorteado para um ministro relator.
O documento terá que ser apresentado à PGR, que definirá se apresenta ou não denúncia contra Eduardo Bolsonaro. No Congresso, parlamentares defendem processo de cassação contra o deputado. O senador Flávio Bolsonaro, irmão de Eduardo, foi às redes sociais defendê-lo. Segundo ele, a simples tentativa de cassar o mandato de um deputado por falar em maiúsculas, já é o próprio AI-6. Então, pessoal, vamos lembrar aqui que existem várias afirmações de esquerda que não geram tanto conflito ou tanto estardalhaço assim como gerou do Eduardo. Quando o Flávio fez a conotação dele em respeito ao Congresso e a velocidade do Congresso e a velocidade que a população quer da aprovação das mudanças que necessitam no país, né, o Eduardo saiu em defesa dele. Agora, é normal que o Carlos saia em defesa do Eduardo. O que acontece é que eles não têm muito papo nas línguas, né? Mas o que acontece também é que, como o caso da Marielle, a imprensa e os próprios esquerdistas, né, os PSOL, o PT, etc., até os puxadinhos, eles tentam fazer com que esse fato seja verídico e tentam, vamos dizer, acumular esse fato ao cargo do presidente da República, que inclusive nem sabia que o Eduardo tinha dito isso no momento que ele tinha feito uma entrevista, se não me engano foi na SBT, foi na Record, agora não estou lembrando de cabeça. De qualquer feito, ou de qualquer maneira, de qualquer jeito, a gente sabe que o Eduardo sofre aquela perseguição básica, né? Mas ele faz por onde? E ele não tem medo, como ele mesmo fala. E eu tenho certeza que isso não vai dar cassação. No máximo que vai dar vai ser uma censura por ele ter falado isso. Por ele ter falado isso é o medão. O medão quer dizer o quê? Hoje já existem várias pessoas na internet que querem mesmo a derrubada do STF, que querem derrubar do Congresso Nacional, que querem novas eleições, que querem que o Exército vá para as ruas, que querem que a Marinha, a Exército e a Aeronáutica façam um golpe militar, que é o que as pessoas estão querendo. Entretanto, não se tem nem... existem muitos outros fatos para ser considerados em relação a isso aí. Vamos ver. Na entrevista que o Eduardo Bolsonaro falou sobre esse determinado assunto, a entrevista falava sobre os ataques do Chile, aqueles ataques que aconteceram no Chile. Não tem comparação um ataque que aconteceu no Chile com um ataque que poderia acontecer no Brasil, até porque os organismos que nós temos no Brasil são muito maiores do que o Chile, apesar do exército chileno ser super profissional. Eu estive lá, tá certo? Agora, as leis lá também são umas leis mais duras, né, em relação a já ter tido uma ditadura forte lá, chilena, né? Então, o revanchismo das leis lá foi muito maior, ou seja, qualquer coisa que o presidente fizer, ele pode ser exonerado, né? Pode sofrer um impeachment. E aqui não é diferente também, tá? Porque existiu, eu não vou lembrar de cabeça agora não, mas se não me engano é o artigo 19 da Constituição, o presidente falou agora mesmo, esses dias atrás, que ele não vai tomar atitude ilegal. E, mais uma vez, faltou combinar com todos os outros órgãos do governo, né, que também não querem que aconteça um AI-5. Não tem que ser saiu da cabeça do Eduardo. Assim como o que saiu da cabeça do Eduardo também, quando ele falou sobre um Jeep com cabe e um motorista, né? E isso é o jeitão dele de falar. Bom, fazem muita bagunça, fazem muito barulho, e é óbvio que a imprensa cai matando, e aí vamos ver a análise do José Maria Trindade em respeito disso aí. Vamos em frente. Fecho aspas, aqui, declaração do Flávio Bolsonaro, filho do Jair Bolsonaro, irmão do Eduardo. José Maria Trindade, você que está voltando de Recife para Brasília, ontem não participou de Os Pingos nos Is, ficou sem dar o seu comentário sobre todo esse caso, então diga lá. Achei o Congresso Nacional decidido a uma decisão ali interna, eu conheço bem aquela movimentação, eles vão punir o deputado Eduardo Bolsonaro. Escuta o que eu estou te falando, vão punir. O que eu encontrei ali foi uma de que maneira, discussão Zé? de o que Desculpe, Zé, punir como? Com processos? O que eles pretendem? Que tipo de castigo? Então, esse que é o debate. Alguns querem a cassação. O pessoal, na semana que vem, apresenta uma representação, né, vai registrar uma representação no Conselho de Ética. Isso só pode ser feito por partido político, assinado pelo presidente do partido político, uma representação e pede a cassação. Mas pelo que eu conversei, pelo que eu pude ver, há uma intenção de puni-lo. Seria, Augusto,
ou uma censura pública, que é a menor delas, ou a suspensão do mandato por um mês, ou então a cassação do mandato. Há uma reação muito forte a esta declaração. Não é tão simples assim, como disse o irmão dele, porque ele não se arrependeu, ele mostra claramente, ele vai... Aí vai aquilo que eu sempre falo das declarações que vão contra a segurança nacional. Como bem disse aí o José Maria Trindade, ele não se arrependeu, ele falou e continua achando que existe a necessidade de um AI-5. Tem coisas que a gente pensa no particular que a gente não fala, vamos dizer assim, abertamente. Aquele pensamento você guarda para si, para os seus amigos. Agora, para falar isso na frente da imprensa, é pedir para tacar fogo, jogar gasolina no fogo, né? É jogar gasolina no fogo. Então, agora, é claro que eu acredito, basicamente, que, dado as circunstâncias, que ele não tem tanto poder assim, nem tão pouco o presidente estava sabendo do que ele falou, ou seja, não tem uma possibilidade nem remota disso aí acontecer, eu acho que ele vai ficar numa censura mesmo, tá? Agora, analisando bastante, vamos lembrar hoje que o Eduardo Bolsonaro é o líder do presidente Bolsonaro no Congresso. Portanto, um mês de suspensão para ele ia ser um prejuízo muito grande para o presidente e para a ala do PSL que está do lado de Jair Messias Bolsonaro. E vamos ver também como é que vai se comportar a ala contrária ao presidente, né? A área que está com o deputado Valdir, entre outros, né? Que já não gostam do Eduardo, né? O que eles vão aprontar aí, né, os que são da área bivariana, né, que eles estão chamando agora do presidente Bivar, e vamos ver o que eles vão aprontar. O presidente voltou há pouco da viagem dele, ainda esse final de semana, hoje e amanhã, ainda deve estar acontecendo um monte de encontros para tentar juntar os caquinhos de alguma coisa, mas com certeza, como eu já falei na live de ontem com o Faria, não foi nada agradável, nem tampouco foi uma coisa que ajudasse de alguma maneira o presidente essa declaração do Eduardo Bolsonaro. É um direito dele falar, está previsto, como já foi falado, mas não colaborou em nada, não passou nas 3 peneiras de se é bom para a humanidade, se é bom se é verdade e se dá para fazer ou não. Então você tem que passar nas peneiras para ver se aquilo que você fala tem algum sentido. Até pode ter algum sentido para ele, mas ele tem que ver que também o direito de um começa e termina, né, quando começa ou termina o direito de outro. Bom, não sou isentão, sou por Jair Messias Bolsonaro e tenho certeza que o presidente não aprova essa ideia, até porque o maior prejudicado nessa ideia seria ele mesmo, Jair Messias Bolsonaro. Sila, ao dizer que se alguém, como disse o Felipe, se alguém se sentiu ofendido, né, é a própria Constituição que dá esta imunidade parlamentar, ela criminaliza a qualquer possibilidade de tentativa de defesa de golpe, de qualquer defesa contra a democracia, ou seja, uma postura antidemocrática pela Constituição não é possível. Não é censura, né? Não é censura porque as pessoas podem falar. Então, e não é censura porque as pessoas podem falar, não vai impedir ela de falar, mas as pessoas vão ter que se responsabilizar porque elas falam. Nós nos responsabilizamos pelo que nós falamos. As pessoas esquecem que nós temos CPF, identidade, endereço, né, e nós somos responsáveis pelo que falamos. Até porque essa fala do deputado Eduardo Bolsonaro poderia abrir algum grupo radical, e aliás, eu andei vendo algumas filmagens e fotos de uma ofensiva contra a Rede Globo em diversos locais do Brasil, coisas que eu não concordo, como do tipo quebrar o carro da Rede Globo, tacar fogo, esse tipo de coisa já aí passou dos limites democráticos, né? Se alguém concorda com isso, realmente está virando um guerrilheiro de direita, né? Que existem os guerrilheiros de esquerda e o guerrilheiro urbano de direita, que não é, para mim, a gente que prega a legalidade e as coisas que aconteçam dentro da legalidade. E se a lei é ruim, mudemos a lei da maneira democrática.
Mas o que é ruim, mais ruim hoje, o que é pior hoje, mais ruim é muito bom, né? O que é pior hoje é a falta de consciência política de quem aperta aquelas teclas lá. As pessoas têm que se acostumar a não ver nenhum tipo de compromisso pessoal com a eleição de um candidato, e sim um compromisso coletivo, e sim um compromisso institucional. Então, votar num candidato porque ele é seu amigo, votar num candidato que às vezes a gente sabe que é corrupto, se meteu em corrupção porque você é do partido dele, votar nele porque você ganhou 1 milheiro de tijolo, ou votar por uma questão financeira, pelo amor de Deus, gente, isso vai custar muito mais caro lá na frente. Portanto, elas são as duas impressões que eu queria deixar a respeito da situação da Globo e o presidente Jair Messias Bolsonaro, passando por várias outras situações, e a respeito do que falou o Eduardo Bolsonaro, que esses dois assuntos foram em voga aí durante essa semana. Muito obrigado para vocês, né? Um grande abraço, um feliz tarde de sábado, domingo e início de semana. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Minha continência a todos vocês. Valeu, gente. Até mais. Minha continência para vocês. Sejam bem-vindos.